Como eu estou em um projeto anual de ler Machado de Assis durante o ano de 2020, todos os romances, a novela, O Alienista, que ele chamava de conto, e por isso algumas pessoas também chamam de conto, mas claramente é uma novela, e alguns contos também dele, que estão nesse livro. Eu vou começar pelo primeiro romance dele, Ressurreição, que foi publicado em 1872, se eu não me engano. Eu não tenho esse livro físico aqui, porque eu estou tentando sim montar todo um arsenal de obras do Machado, mas eu estou tomando um pouco de cuidado com as capas, as tão faladas capas. E eu não encontrei nenhuma ainda que me agradasse de Ressurreição. Então, eu comprei toda a obra dele na Amazon para o meu Kindle, porque a obra tem aproximadamente 80 páginas, então é bem gostosinha de ler, no instante você conclui a leitura. Então, como eu disse, Ressurreição é o primeiro romance do Machado de Assis, e no primeiro capítulo você já é apresentado ao personagem principal, o Félix, que é um rapaz de 36 anos, médico, e herdeiro de uma fortuna, que faz com que ele não precise trabalhar e ele não trabalha mais. Ele vive para o prazer da sua alma. E logo no primeiro capítulo você já vê que Félix tem um problema amoroso. Ele não consegue se relacionar com uma mulher por mais de 6, 8, 9 meses. E já no primeiro capítulo ele está encerrando com uma dessas garotas que ele se relacionava. Então, quando ele está terminando, aparece um amigo, que não é tão amigo, né? Meio que um colega, um conhecido do Félix, chamado Menezes, convidando o Félix para um baile, um jantar, que vai acontecer na casa de um coronel amigo dos dois. E lá, nesse baile, nesse jantar, o Menezes apresenta a Félix a sua irmã, Lívia, a nossa personagem principal. Lívia é uma viúva, já conhecia o Félix, de 1 ou 2 encontros, uma palavra ou outra, nada a mais que isso. E ela é uma viúva muito linda, Machado de Assis deixa isso muito claro. Ela para os olhares no salão. E vários homens desejam a Lívia. É lá também que o Félix encontra a Raquel, a filha do coronel. E aí você tem toda uma indicação de um triângulo amoroso. A Raquel já demonstra um interesse pelo Félix. O Félix conversa muito com a Raquel, não demonstra nenhum interesse por Lívia a princípio, mas os dois começam a conversar, a Lívia e o Félix depois, e eles começam a gostar da conversa entre os dois. Então, eles começam a cortejar, né, um ao outro, e um interesse surge entre os dois. Só que a Raquel, ela vai ser diagnosticada pelo médico e desenganada. E Lívia convida Raquel para ficar na casa dela, de Lívia. Por ser uma casa melhor, mais arejada, pela Lívia poder fazer uma companhia a Raquel. E é nessa estadia na casa de Lívia que Raquel vai perceber um romance pairando entre o Félix e Lívia. Porque os dois não revelam para a sociedade, porque Lívia é uma viúva e há todo um cuidado que tem que haver entre o relacionamento dela. Assim, ela quer, assim, Félix quer, eles ficam reservados. Só que nessa estadia, Raquel percebe. E aí o que é que vai acontecer? Ela decide, por amor à amiga, deixar esse sentimento morrer. Então você não vai ter aí um triângulo amoroso de fato acontecer. Uma outra coisa que aparece e você pensa, opa, nós temos aí mais uma intriga. A Lívia tem um filho de 5 anos. E aí você pensa, será que vai haver algum conflito entre padrasto e o menino? Mas também não, tá? Isso se passa. O grande conflito entre os dois é a insegurança do Félix. O Félix é um homem extremamente ciumento. Ele vê coisas na cabeça dele, vai para casa e manda uma carta para Lívia acabando tudo. E Lívia manda carta para ele tentando explicar. Então o relacionamento é meio que a base disso. Ele mandou uma carta para ela terminando porque aconteceram algumas coisas que ele não gostou, que ele suspeita, e ela manda uma carta para ele dizendo que não, que ele viu mal, que ele interpretou errado. E, enfim,
vai acontecer um pouco disso no meio do romance. É isso que vai gerar todo um conflito para o romance, o ciúme do Félix. E aí, um desses conflitos, um desses ciúmes do Félix, ele manda a carta para ela, vai para casa e ela simplesmente não responde. Ela está começando a entender quem é o Félix, né? E que tipo de relacionamento seria esse. Ela não responde. Passam-se horas, passa um dia, 2, e ele agoniado porque ela não responde e ela não responde. Então ela aparece na casa dele, pega o filho e vai à casa dele. Quando ela chega lá, ele questiona: Lívia, você aqui na casa de um homem solteiro, o que é que a sociedade vai dizer de você? E aí Lívia mostra pra mim, né, Tayane, leitora, o quanto ela é forte. Ela diz: ah, Félix, a sociedade tá tomando chá. Esqueçamos a sociedade. Vamos conversar, né? Precisamos conversar, cara a cara. Com minhas palavras, né? E eles conversam e eles reatam. Beleza, decidem se casar. E vai, né? Você começa a ver o Félix frequentando a casa da Lívia novamente, o casamento tá às portas, a Raquel começa a melhorar, tudo está encaminhando. Mas, na véspera do casamento, vejam só, Félix recebe uma carta anônima. Então ele recebe uma carta anônima. Essa carta nós não lemos até então, o Machado não revela, só revela que ele simplesmente pega as coisas dele, vai embora, manda uma carta para Lívia terminando o relacionamento. A carta que ele manda para Lívia é essa aqui, vou ler para vocês. Lívia, o que vou fazer é indigno, bem o sei, mas é ainda mais cruel do que imagino. O nosso casamento é fatalmente impossível. Não tens nenhuma culpa direta nem indireta na minha resolução. Esta carta que me condena será a tua cabal defesa. Adeus. Ele manda essa carta para Lívia e vai embora. Lívia adoece e vai adoecendo. E o irmão dela, Menezes, diz: ela vai morrer. Vou atrás de Félix para saber o que foi que aconteceu. Quando ele vai atrás de Félix para saber o que aconteceu, Félix mostra a carta para o Menezes. E a carta é essa aqui. Mísero moço, és amado como o outro, serás humilhado como ele. No fim de alguns meses terás um sirineu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Depois que o Menezes ouve essa carta, ele vai tranquilizar o coração de Félix, dizer: Félix, você nem sabe quem foi que mandou, é anônima. Félix insiste, né? Não, tanto faz o nome que tem aí embaixo, qualquer que seja, o conteúdo é o que importa. Mas o Menezes vai ludibriando e convence Félix de que aquilo não se faz e fala que Lívia está doente. Félix decide voltar. Quando vê o estado de Lívia, pede perdão. Lívia vai se recuperando e decide, quando ela melhora, ela simplesmente diz: não, tudo bem, eu te perdoo, mas nós não vamos voltar. Ela entende, ela começa a entender finalmente que aquele relacionamento jamais vai se sustentar, porque o Félix não confia nela, não confia em si, não confia na vida. E aí ela diz uma das últimas palavras para o Félix que mostram o quanto essa personagem é muito forte, né? Embora pouco trabalhada, com as limitações de uma primeira obra, né? As dúvidas o acompanharão onde quer que nos achemos, porque elas moram eternamente no seu coração. Então Lívia entende que não dá para fazer um relacionamento com ele, porque esse termina e volta vai acompanhar o resto da vida. Então que felicidade seria essa? Então ela termina com ele, vai viver para criar o filho dela. Quando termina, o filho está criado, formado, ela vai para um convento e termina sua vida lá. Félix continua sua vida de uma forma meio medíocre, né? Uma aqui, outra ali, ninguém que realmente arrebate o coração dele como Lívia chegou a arrebatar. Raquel tem um final feliz com o Menezes, irmão da Lívia. Então é um casal feliz que termina junto. E é isso a obra. Eu confesso para vocês que eu gostei muito, tá?
embora há uma separação aí do período romântico, das obras românticas do Machado e das obras realistas, realmente há um impacto grande na escrita dele, dos livros que eu já conheci do realismo, para esses livros do romantismo. Mas você já identifica o Machado de Assis na obra, sim. Eu identifiquei. Imagina uma banda e o show é gigante, né? E você vai para o ensaio. O ensaio seria ali Ressurreição. No ensaio você reconhece, é a mesma banda, ele só não está com toda aquela pompa de um show. Então foi mais ou menos essa a sensação que eu tive. Inclusive, reconheci um projeto para Dom Casmurro. Você percebe o Félix ali como um projeto para o Bento Santiago, e a Lívia eu percebo como um projeto para Capitu, uma mulher forte para um homem fraco. Então é essa a obra. Aconselho vocês a lerem. É uma obra curta, gostosa. Machado de Assis não é difícil. Tirem da cabeça que Machado é difícil. Muito pelo contrário, ele escreve de uma forma muito simples e uma história muito boa. Uma história romântica com um final não tão feliz. E essa é a obra Ressurreição. Beleza? Até o próximo vídeo.